Olá, galera. Sexto ano, aula de história de hoje, né? A gente vai conhecer aqui um pouco, né? Entender um pouco sobre as teorias, né? De origem, né? Do homem, né? Ou seja, a gente vai ter nessa compreensão como se deu essa teoria, né? Ou seja, a gente vai conhecer aqui duas teorias, né? Da origem do homem, né? Que a gente vai observar na aula de hoje. Então, quando a gente observa, né? Que a busca, né? Por sua origem sempre intrigou, né? O ser humano, né? E ainda intriga, né? Até hoje, né? Sobre essa questão né, na nossa origem, né? Como a gente observa aí nessa imagem, né? Tem várias, tem aqui essa questão que surgimento, né? Do homem, como ele surgiu, né? E a gente vai entender que a origem da humanidade, ela é o processo, né? De humanização, ela bipedia, né? E verticalidade, né? Fabricação de instrumento, né? O domínio, né? Do fogo, ritos funerários, né? E a África, né? É o berço, né? Da humanidade. Ou seja, há cerca de 20 milhões de anos, na África, né? O clima sofreu alterações, né? Que provocaram, né? Mudanças, né? Acentuadas na paisagem, né? Em algumas regiões, né, o clima tornou-se, né, mais seco e, consequentemente, a floresta, né, foi dando lugar à savana. Então, colocam-se, né, a África, né, o continente africano, como, né, tendo sido, né, o berço, né, do surgimento, né, da humanidade, né, ou seja, então aqui a gente pode observar como essas pessoas, né, saíram lá da África, né, e o continente africano atravessando os oceanos, né, para chegar, né, nos continentes americano, europeu hoje, né. Então a gente vai compreender, né, que a África, o berço da humanidade, como a gente observa aqui nessas imagens, né, ou seja, todo o processo, né, que se deu esse movimento, né, de pessoas durante certo período, né, da nossa história, né. Aí nessas vocês podem observar, né, nessas prováveis rotas, né, onde, né, as pessoas, né, se locomoveram, né, de um lugar para o outro, né, atravessando oceanos, né, até chegar em outras terras, né. E a gente vai ver que tem, né, a questão da evolução humana, né, ou seja, nessa imagem que nós estamos vendo aqui, é hominídeos, né, ou seja, Australopithecus, né? Ou seja, Lucy, né? Ela, dos, a gente vai ver, né? Viveu cerca de 3 milhões de anos atrás, conhecida como Lucy, do sexo feminino, né? Pesava em torno de 30 quilos e 1 metro de altura, né? Caminhava ereta, né? Também o cérebro em torno de 400 centímetros cúbicos, né, da luz, e vivia, né, na Etiópia, né, África. Então, aqui, né, ou seja, aqui mostra, essa imagem mostra a questão do processo da evolução humana, né, e a gente vai compreender como esse processo, né. Hoje em dia, né, muitas pessoas caem na ideia, né, tem a ideia do criacionista, esta prega, né, a origem do ser humano, né, como uma criação divina, né, que questão da criação de Deus, né, que Deus criou tudo, que é a criação divina, que é denominado de criacionista, né, ou seja, isso significa, né, que teríamos, né, sido criado, né, a imagem e semelhança, né, de Deus, né, no livro de Gênesis, ou seja, aqui. E a gente vai ver que na perspectiva da ciência, porém, né, prevalece atualmente a teoria, né, evolucionista, né? Ou seja, a ciência, ela desacredita, né, do criacionismo, ela coloca a questão evolucionista, né? Ou seja, que o homem foi evoluindo, né? E qual a posição correta? Criacionista ou evolucionista, né? Então, a gente vai deixar, né, que vocês decidam, né, as suas ideias, né? Uma coisa é certa, né? O assunto
é bem polêmico, né, quando a gente trata, né, desse assunto, né, da criação humana, criacionista ou evolucionista. Então, a gente deixa que vocês decidam, né, qual o assunto, qual é a certa, né? Então, o que a gente vai ver? Que diz, né, a teoria evolucionista, né? A teoria evolucionista diz que a evolução afirma, né, que as espécies atuais são descendentes, né, de outras espécies, né, que sofreram modificações, né, através dos tempos. A gente vai observar que Charles Darwin, em 1809 a 1882, revolucionou, né, o mundo a lançar essa teoria, né, em seu livro, né, A Origem das Espécies por via, né, da seleção natural. Então, Charles, né, coloca, né, que a evolução da espécie está relacionada com a seleção natural. O ser humano ele vai evoluindo, né? Então, o evolucionismo ele prega, né, o transformismo, né, explica, né, a grande diversidade, né, de formas de vida e rejeita, né, o fichismo, né, segundo o qual o número de espécies é fixo, né, e ele sofre, né, modificações, isto é, sempre surge, né, novas espécies, né, um homem, né, descendente, né, do macaco, né, para a ciência, né, o ser humano e outros primatas conhecidos, né, com os índios, né, o chimpanzé, gorila, orangotango, né, tem, né, um ancestral, né, comum. Então ele coloca, né, que o ser humano ele vem da origem do macaco, né, um homem descendente, né, dos macacos, né. Ou seja, na verdade essa ideia é equivocada, né, que coloca o homem como descendente do macaco. Surgiu como uma forma, né, de desmerecer a teoria, né, evolucionista, que a gente pode observar nessa imagem, né? E o homem, né, descendente do macaco, ele tem a gente vai ver, né, que embora semelhantes, né, em muitos aspectos, né, salientes, né, que os índios, né, não apresentam, né, habilidade do ser humano, né, como escrever, trabalhar, tocar instrumento, ou seja, eles não têm habilidade, né, que um ser humano tem, mas a ciência, né, coloca essa questão da evolução, né, e o homem descendente, né, como a gente está observando, essa diferença, né, fundamental é atribuída, né, ao cérebro humano, né, bastante desenvolvido, né, com um, com capacidade, né, de raciocínio, pensamento abstrato, né, fazer uso, né, da língua, fala e transmitir, né, conhecimento aos outros cérebros humanos, né? Como a gente pode observar aí, o cérebro humano tem, né, essa grande capacidade, né, de raciocínio, né? E aí a gente vai ver a questão dos Homo sapiens, né, que é considerado-se que a espécie humana evoluiu de outros seres, né, quais os ancestrais do ser humano, né? E a gente vai observar, né, que os principais hominídeos, né, na ordem, né, de evolução seria, né, ou seja, como é que seria? Australopithecus, né, Homo habilis, nós vamos ter Homo erectus, né, nós vamos ter também Homo sapiens, neanderthalenses, né, vamos ter também Homo sapiens sapiens e vamos assim também, né, aconteceu, né, com outras espécies, né, ou seja, então, a questão, né, que a ciência explica processo de evolução humana, né, e a gente vai observar que o Homo sapiens, né, vai estar relacionado com o quê? Com esse processo, né, que a gente denomina, né, como a gente observa aí na imagem, desse processo de evolução humana, né. Então, galera do sexto ano, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima.